E se o próprio diabo viesse conversar com você? Olá, sejam bem-vindos a Candlehead, e hoje vou contar uma história arrepiante para vocês. Então apaguem as luzes, se acomodem na escuridão do seu quarto e embarque comigo nessa assustadora jornada. De todas as noites para o diabo visitar, ele escolheu uma calma, sem grandes tempestades, sem trovões ou relâmpagos estrondosos. Era uma noite tranquila, sem nuvens, as estrelas apagadas pelas luzes da cidade. Eu estava no turno da noite no confessionário. Era a 11ª hora, e ninguém havia vindo ainda usar meus serviços. Eu cochilava na cadeira quando a porta do outro lado do confessionário foi aberta. Alguém entrou e se sentou. Não ouvi ninguém entrar na catedral. A aproximação de um possível penitente geralmente vinha acompanhada de passos, ecoando fortemente sobre o piso de pedra até o cubículo de madeira. Aquele, porém, havia chegado em silêncio. Até o momento em que abriu a porta, eu acreditava estar sozinho. Ainda meio sonolento, pisquei várias vezes para me despertar e virei-me para observar o confessor através da grade. Não consegui distinguir seu rosto através da tela de madeira, e a sombra que preenchia seu compartimento ocultava quase todos os detalhes. Mas percebi que era um homem e que estava vestido com riqueza. Usava um terno impecável, e pelo som de tilintar de suas mãos, percebi que estavam cobertas de anéis. Eles cintilavam e projetavam reflexos distorcidos no teto, lembrando-me vermes antigos se contorcendo em iodo primordial. Boa noite, padre. Aquela voz, suave como óleo, como o brilho de uma lâmina recém-afiada, com o timbre de uma moeda recém-lançada. Pura, quase celestial em origem, deslizava agradavelmente pelos meus ouvidos e me sentia à vontade. Perdoe-me, pois pequei. Faz íons incontáveis desde minha última confissão. Apesar da suavidade de sua voz, suas palavras tocaram um acorde estranho em mim. Esse é um começo incomum, meu filho. O homem riu. Permita-me explicar, padre. Eu sou Lúcifer. Atendo uma vasta variedade de santos e pecadores. Não é a primeira vez que alguém no confessionário se dizia ser o diabo. Na maioria das vezes, essas ilusões não interferiam no processo. Eu os tratava como a qualquer outro, falava sobre seus erros e tentava oferecer um pouco de esperança, de que um dia seriam inteiros novamente, livres da febre da mente. Mas aquele homem era diferente. Deve ter sido o medo crescente que senti com sua chegada, mas olhei-o com mais atenção através da divisória. Seus olhos encontraram os meus. Vi-os claramente, mesmo que seu rosto ainda estivesse mergulhado na penumbra. Íris castanhas tão escuras que pareciam negras. Não exibia nenhum dos traços populares do príncipe das trevas, sem chifres, cascos de bode, nem cheiro de enxofre. Aquele homem cheirava vinho barato e vestia-se como um corretor de investimentos. Mas, em meu coração, a verdade brotou como uma erva daninha. Não pude negar. A escuridão que ele trazia, o desconforto que senti nas margens da mente, era o mesmo instinto primitivo que avisa um animal de que está diante de um predador. Ele não mentia. Meu penitente era, sem dúvida, o próprio diabo. Assim como eu reconheceria Cristo se ele passasse por aquela porta, reconheci aquele ser. Minha boca secou. Minha mente emudeceu, e as únicas palavras que consegui pronunciar foram as que o hábito gravara em mim. Você deseja se confessar? O diabo riu. Um som suave, 2 partes dor e uma de alegria sem riso, encheu o espaço, mas deixou tudo oco. Quando voltou a falar, percebi que sua voz arrastava-se lentamente, como a de um embriagado. Suponho que sim. Parece estranho até para mim. Não sabia que viria até aqui, até que meus pés tomaram caminho. Esperei, minha língua grudada no céu da boca. Temia por minha alma imortal caso dissesse a coisa errada a Satanás. O diabo tomou meu silêncio como um consentimento. Espero que não se ofenda se eu não fizer o sinal da cruz, considerando a companhia presente. Tudo bem, meu filho. Lúcifer está bom, padre.
Engoli seco. Lembrei a mim mesmo que estava em um lugar de Deus. O diabo não teria poder ali. Mas ainda assim, meus joelhos tremiam sobre a batina e o coração batia caoticamente. Muito bem, Lúcifer. O que deseja confessar? O diabo silenciou. Baixou a cabeça em reflexão. Vi o gesto e achei estranho. Só havia visto esse movimento em quem se humilha. Não imaginava o diabo sendo tão completativo. Satanás começou a falar. Confesso. O inferno não é mais meu. Quer dizer que foi salvo por Cristo? Mesmo ao dizer, percebi a tolice da pergunta. O diabo riu novamente. Quase gostaria que fosse isso. Isso mostra o quão grave é a situação? Mas suponho que já saiba. Afinal, aqui estou eu. Esperei, mas a pausa se prolongou. Então, como o inferno deixou de ser seu? O diabo não respondeu de imediato. Ouviu-o suspirar e o som do ouro tilintando quando torceu as mãos no colo. O que sabe sobre a minha história, padre? Você caiu do céu, rebelou-se contra Deus, busca destruir sua obra. Leu bem o seu próprio livro. Muito bem. Está correto nesse ponto. Sim. Rebeldia contra Deus. E sim, fui lançado fora por isso. O diabo fez outra pausa. O medo inicial começava a se dissipar, e minha mente voltava a funcionar. A estranheza da situação me dominava. Eu esperava algo mais como encarar as mandíbulas de um leão. Em vez disso, parecia estar diante de um velho conhecido mal reencontrado. Sim, disse ele por fim. Confesso que quis tomar o reino de Deus. Confesso o pecado da ambição, se isso é pecado. Acreditei que poderia fazer melhor. E não seria então minha obrigação moral de tentar? Mesmo ao ser lançado, ainda reuni legiões. O que foi que vocês disseram todos aqueles anos atrás? Que Deus encarnado viria e permitiria uma morte ignóbil? Aposta de tolo, eu disse. Eu o conhecia. Ele não faria isso. Não poderia. Era brando demais. Nem mesmo teve coragem de me destruir, e eu dera motivos suficientes. Deus tinha limites. Mas ele fez isso. Minha ousadia me surpreendeu. O diabo virou-se para mim. Tive a sensação horrível de que podia ver-me em detalhes, e além, através da grade, lendo meus desejos mais obscuros. Quando falou, sua voz era baixa, e o perigo retornou. O suor frio botou em minha testa. Sim, ele fez. Por um instante, prendi a respiração, orando em silêncio para Cristo me proteger. Mas não senti paz alguma, apenas um silêncio de um céu surdo. O diabo prosseguiu. Não me ofendo, padre. Você não é o primeiro a me dizer isso. No instante em que Cristo saiu do túmulo, perdi o controle que tinha sobre meus súditos. Aos olhos deles, eu estava errado, indigno de confiança. Curioso, não? Foram eles que me chamaram de Senhor das Mentiras. Mamon foi o primeiro a se rebelar. Liderou a maioria. Isso encorajou os demais, e Lilith partiu logo depois. Então veio Baal, com seus sacerdotes bajuladores, buscando notoriedade. Nunca superou aquele fiasco com Elias. Quis provar algo. Todos se mataram. O inferno foi banhado no sangue dos demônios por quase um século. E é por isso que veio até mim? Senti o olhar dele sobre mim novamente. Paciência, padre. Não é isso que vocês pregam? O silêncio se prolongou. Eu tremia de frio e de medo. Fiquei sem nada. Nenhum súdito leal. Observei a batalha pelo inferno como espectador. Ninguém seguiu minha bandeira. Caí uma segunda vez. Dessa vez, entre os meus. Imperdoável! Mas não havia para onde ir. Nenhuma redenção possível. Ele parou de falar. Mas algo pairava. Não apenas medo, mas um pressentimento terrível. Algo dentro de mim gritava para que eu interrompesse, para não ouvir mais. Eu sabia que continuar seria arriscar minha sanidade. Mesmo assim, fiquei em silêncio e trouxe minha própria danação. Padre, a voz dele tornou-se suave outra vez.
Você sabe que há profundezas mais fundas que o inferno, trevas onde nem eu ousei ir? A loucura do sábio é acreditar que chegou mais longe que todos. Partilho dessa vergonha. Em minha busca pelo poder de esmagar as revoltas do inferno, encontrei o que jamais deveria ter sequer cogitado. Coisas que nem Deus desafiaria. Coisas que deviam permanecer intocadas. Através da grade, vi o diabo olhar para as próprias mãos, quase como uma criança diante da culpa. Eram rumores no início, histórias esquecidas, mas investiguei e os rumores tornaram-se teorias, e as teorias realidades. Sob o alicerce da criação que havia poder inexplorado. Tive certeza disso. Com essa certeza, entrei nas trevas e vaguei por um século. O diabo voltou-se para mim. Nas sombras seus olhos brilhavam, e neles vi algo além da loucura. Medo. Encontrei coisas, entidades que existiam antes do próprio Deus, criaturas cujos nomes não ouso pronunciar nem sob a luz do dia, seres retorcidos com uma malícia maior, uma dor primitiva que substituía entendimento por puro poder. Nada compreendiam, exceto o desejo de puxar toda molécula e partícula organizada para uma tempestade de destruição. A voz dele falhou. Nos primeiros dias, eu jamais teria... Mas eu estava desesperado. Senti o vazio crescer ao nosso redor. 1000 olhos invisíveis sobre mim. Eu quis me esconder, mas não podia. Sabia que, ao ouvir, havia permitido que essas coisas me percebessem também. Lúcifer continuou. Tentei avisá-los, meus antigos súditos. Alertei sobre o que aconteceria se persistissem em sua guerra tola. Eu era o verdadeiro mestre do inferno. Construí aquele lugar do nada, em desafio ao próprio Deus. Mas me ignoraram. Quando contei sobre o grande mal que eu tinha às mãos, não acreditaram. Disseram que eu estava louco, imagine só. Aproveitei a pausa para perguntar, incapaz de suportar o silêncio. O que você fez? O diabo olhou novamente para as mãos, tão infantis naquele gesto. Eu os despertei. Imagens de carnificina tomaram a minha mente. Eu vi o inferno reduzido a ruínas. Senti o vazio novamente. Uma massa girante e retorcida crescendo, devorando o reino do diabo. Senti sua fome como se fosse minha. Senti minha alma gritar em desespero, sendo dilacerada pela loucura do caos. E então, de repente, voltei ao confessionário. Tão tomado pela visão, quase perdi as próximas palavras dele, e o leve tremor em sua voz. Tudo que eu desejei foi o trono de Deus. Acreditei que poderia ser melhor. Esses seres que agora habitam o inferno, que governam o destino de homens e deuses, não são como você ou eu. Não desejam controle nem salvação. Para eles, céu e inferno são apenas detritos, à deriva no oceano cósmico. Ouvi novamente o som do ouro e devia brincar com seus anéis. Confesso, o inferno não é mais meu, e logo a terra deixará de ser de Deus. Nada será. Olhei através da grade, e em seu semblante velado vi a verdadeira miséria da danação. O que eu achei ser uma farsa era, na verdade, o mais sincero arrependimento do príncipe das trevas. Um pecado tão grande que até ele sentiu necessidade de confessar. O diabo me fitou novamente, e percebi que ambos estávamos vazios. Pelo que vale, peço desculpas, padre. Esperei governar este mundo. Agora devo vê-lo desmoronar. Tudo terminará em fumaça e podridão. Os portões do céu enferrujarão e se desfarão. Os corpos dos anjos apodrecerão nas ruas. Os demônios já jazem na poeira. Um dia, uma semana, um milênio. Quem sabe quando que eu despertei acenderá. Mas lembre-se das minhas palavras. Ele acenderá. E eu serei a única testemunha do fim de Deus. Um Adão solitário no caos da descriação. Essa é minha cruz, e eu a carregarei para sempre.
O diabo fez uma pausa e concluiu: Isso é tudo que eu me lembro, padre. Lamento. Este, meu maior pecado. Por um momento, fui tomado por tal desespero que eu esqueci de oferecer penitência. Mas que penitência eu poderia dar? Quando olhei novamente através da grade, o diabo havia ido embora. Saí tropeçando tentando segui-lo, mas não havia sinal. Nenhuma prova de que ele realmente viera, de que havia confessado o fim iminente de tudo. Não sei se cruzei o limiar da insanidade naquela noite ou na seguinte. Depois da confissão do diabo, fui para casa e dormi o dia inteiro e a noite seguinte. Sonhei. Vaguei na escuridão. Coisas imensas moviam-se ao meu redor. Corpos serpenteantes e membros incontáveis. Pequenas criaturas perversas com garras que rasgavam e mordiam. Seres com asas terríveis. Corpos feitos de círculos concêntricos que desafiavam a razão. Eram separados, mas unidos em um único grande ser que cobria tudo. Diante de mim surgiu um trono feito de pedra negra. Sentei-me sobre ele e fui engolido por um turbilhão do conhecido e do desconhecido. Senti a cadeira se desintegrar e rachaduras abrirem-se em meu corpo. Meu sangue escorreu e virou vapor sob o calor das criaturas terríveis. E então, tudo se tornou nada. E quando não restou mais nada para rasgar, romper ou destruir, elas se foram. Somente o vazio permaneceu. Naquele vácuo gélido, vivi 1000 anos, e então acordei. Não sou profeta, não finjo saber se tais coisas são presságios. Sei que estou louco. Mas o diabo prometeu que os de baixo ascenderiam. E espero em pavor o dia em que isso acontecer. O dia em que o Senhor do Inferno prometeu vir, com medo em seus olhos. Bom, não saberemos o dia em que isso vai acontecer. Mas esse relato, essa história, coloca um pensamento pousando sobre minha mente. Será que a gente está vivendo a mesma vida? Será que nós estamos aproveitando o que tem ao nosso redor? Afinal, não sabemos o dia, mas um dia, um mal maior há de vir, e quando esse dia chegar, somente Deus e o diabo saberá o que irá acontecer. Então até lá, recomendo que aproveitem bem a vida de cada um de vocês. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.